O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra com grande alegria uma das suas filhas mais ilustres, Santa Clara de Assis. Cada santo que a Igreja celebra nada mais é do que o reconhecimento de que os santos, eles são como raios de luz vindos do alto dos céus, da parte de Deus, que rompem a escuridão que pode cobrir o mundo em cada época, em cada situação, e faz com que a presença de Deus seja recordada aonde aquele raio de luz incide. Isso se pode dizer de todos os santos, mas de modo particular de Santa Clara de Assis, porque o seu próprio nome, segundo a sua mãe recebeu de uma visão que teve durante o trabalho de parto, ela recebeu uma visão enquanto rezava diante da imagem do crucificado. Ela pedia a Deus a graça de que o trabalho de parto corresse bem, para que a criança nascesse bem e saudável. Então nosso Senhor revelou a ela que aquela criança nasceria, e que nasceria para ser uma luz para todos aqueles que encontrassem. Portanto, a sua mãe decidiu, assim que ela nasceu, de dar o nome àquela criança de Clara, ou Chiara, como é em italiano, que significa luz, esplendor. Santa Clara, por ter sido educada numa família profundamente católica, desde muito cedo aprendeu a amar a Deus, mas amar a Deus de um modo muito particular. Amar a Deus através do mistério da cruz, amar a Deus através da proximidade de Jesus na Eucaristia, o que a Igreja nos diz que é aquela profunda devoção à sagrada humanidade de Jesus. Santa Clara, como grande parte dos cristãos do seu tempo, e de modo particular São Francisco de Assis, que foi seu pai espiritual, cultivaram sempre uma profunda devoção ao mistério da encarnação, reconhecendo que Jesus de Nazaré é verdadeiro Deus, que se fez verdadeiro homem. Tanto São Francisco quanto Santa Clara cultivaram aquela espiritualidade que era muito própria da Idade Média, aprendida de São Bernardo, aprendida de tantos outros santos, que é uma terna, carinhosa e íntima devoção à sagrada humanidade de Jesus, nos seus grandes mistérios. O mistério da encarnação, que se faz presente no Natal, na fragilidade do menino Deus,
E por isso São Francisco de Assis nos legou um dos maiores presentes da igreja, que é a construção do presépio natalino, que é uma prática devocional para que a igreja se recorde de que aquele Deus cheio de majestade, que é o nosso Criador, na plenitude dos tempos ele se fez frágil como uma criança para a nossa salvação. O mistério do sofrimento de Cristo ao longo da sua vida, através do seu despojamento, através da sua pobreza, o mistério da cruz, o mistério da devoção ao Cristo crucificado e o mistério da Eucaristia. Esses mistérios, o mistério do nascimento, o mistério da pobreza de Cristo, o mistério da cruz e o mistério da Eucaristia, todos eles giram ao redor do mistério da encarnação. Essa devoção ao fato de que Deus não se manteve longe de nós, mas Ele quis por amor se fazer próximo de cada um de nós. Ele quis assumir o que era nosso para nos dar aquilo que era dele. Por que isso é importante quando nós celebramos esses dois grandes santos, como São Francisco ou como nós estamos celebrando hoje Santa Clara? Porque tanto um quanto o outro foram grandes apóstolos da sagrada humanidade de Jesus, da presença de Deus feito homem junto de nós. E somente à luz do mistério da encarnação, de Deus que se faz homem, que assume aquilo que é nosso para nos dar aquilo que é dele, é que nós somos capazes de entender a grandeza da vocação, tanto de Francisco quanto de Clara. Porque existe um perigo que foi muito comum na década de 60, 70, 80 e, por incrível que pareça, até hoje permanece, a ideia de desvencilhar, desenraizar a santa pobreza abraçada por Francisco e Clara do mistério da fé, que é o mistério na encarnação. E portanto, durante muito tempo, muitos dentro da igreja entenderam a pobreza abraçada por Francisco e Clara como uma espécie de panfletagem ideológica, manifestação política, opção pura e simplesmente política por uma determinada classe social que são os pobres. Não existe nada mais contrário ao espírito do Evangelho e à vocação de Francisco e Clara. Francisco e Clara, eles não foram dois ideólogos dos nossos tempos. Eles não foram dois militantes de causas políticas que assumiram a pobreza como uma espécie de recusa aos bens materiais pura e simplesmente, como uma espécie de oposição a uma determinada classe social, ou como uma espécie de reivindicação de direitos trabalhistas de um grupo de pessoas. Jamais. Clara e Francisco foram um homem e uma mulher apaixonados por Cristo, encantados, fascinados, envolvidos por essa presença terna, essa presença discreta de Deus feito homem em Jesus Cristo, que tanto nos amou que Ele despojou-se do seu poder, da sua glória, da sua majestade, revestiu-se inteiramente da nossa natureza humana, mas não se fez rei para que Ele não tivesse apoio no poder. Ele não se fez general para que Ele não tivesse apoio na força humana. Ele não se fez um grande imperador para que Ele não tivesse apoio no poder econômico. Mas Ele se fez homem em tudo semelhante a nós, com exceção do pecado, como um pobre carpinteiro nascido na gruta de Belém de Maria Santíssima. E ao longo dos seus 33 anos de vida entre nós, neste mundo, de forma profundamente pobre, Cristo ofereceu a Deus o culto perfeito de santificação. E por isso, uma das grandes heranças que Cristo espiritualmente deixou aos apóstolos, aos seus discípulos e a toda a igreja, foi aquilo que Clara e Francisco chamam de a santa pobreza. E esse adjetivo faz toda a diferença. Eles não abraçaram a pobreza, que seria uma espécie, hoje em dia as pessoas entendem isso. O que é a pobreza na boca de muitos religiosos e de muitos cristãos mal instruídos e de muitos ideólogos dentro da igreja? A pobreza é uma espécie de pauperismo, é uma espécie de minimalismo. Então,
A igreja ela tem que ser o mais desprovida de beleza possível. As coisas sagradas têm que ser as coisas mais baratas, as coisas mais feias, porque nós temos que expressar pobreza. As vestes sagradas, elas têm que ser de qualquer jeito, porque nós precisamos expressar pobreza. Nós precisamos nos despojar. O Papa, os bispos, os cardeais têm que se despojar de todas as suas insígnias sagradas para demonstrar pobreza. No fundo, esse pensamento ideológico contrário ao Evangelho, ele é o contrário daquilo que nosso Senhor quer fazer. Porque a pobreza entendida fora da comunhão com Cristo, ela se torna meramente um instrumento ideológico e político na mão de muitos, contrário àquilo que Francisco e Clara viveram. Eles abraçaram a santa pobreza, que é uma renúncia de si mesmos por amor a Jesus Cristo, para se identificar inteiramente com o seu Senhor na cruz, no despojamento, na fragilidade, para poder participar da sua glória dos céus. E por isso eles aprenderam que o modo de servir mais profundamente ao Cristo crucificado é através do sofrimento dos nossos irmãos e irmãs que padecem a fome, a enfermidade, as necessidades corporais. O cuidado para com os pobres, ele não é uma opção política, ele é uma opção profundamente evangélica, porque nos pobres, nos enfermos, nos abandonados, nos esquecidos, Cristo também sofre. E é por isso que quem quer servir a Deus também precisa exercitar a caridade com Deus através do cuidado para com os outros. Mas cuidado, essas duas coisas não podem ser invertidas ou não pode se anular um em favor do outro. Há muitos por aí que, em nome do cuidado para com o pobre, esquecem de prestar um culto a Deus. E Francisco e Clara eram pessoas de profundíssima oração. Todas as graças de zelo para com os pobres, de misericórdia para com os enfermos, de compaixão para com os sofredores, não vinha da bondade natural de Clara e Francisco, vinha da bondade de Cristo, a quem eles buscavam por uma vida de oração, uma vida de profunda penitência. Hoje é muito comum apresentar São Francisco e Santa Clara como dois grandes hippies, que, apaixonados com a natureza e com as causas naturais, estariam por aí andando no meio do mato, descabelados, desgrenhados, andando no meio de tudo quanto é tipo de gente. Mas Francisco e Clara eram duas pessoas, dois fiéis, dois discípulos de uma profunda vida penitencial, de renúncia, de sacrifício, de luta constante contra si mesmo para poder servir o Senhor. E é exatamente isso que o Evangelho de hoje nos ilumina. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos e diz a todos: se alguém quer me seguir, porque é sempre um convite, Cristo nunca se impõe, mas Ele atrai o coração dos homens para si e lhes propõe um caminho de santificação. Se alguém me quer seguir, o primeiro passo é renunciar a si mesmo. Queridos, não é possível entender a vida de Santa Clara, a sua delicadeza para com Deus, a sua entrega para com os necessitados, a sua fidelidade à vocação que Deus lhe deu de formar almas para viver a santidade na pobreza, se nós desconsideramos o fato de que ela era uma mulher profundamente desapegada de si própria. Muitos daqueles que falam sobre a pobreza querem pobreza para a igreja tem que ser pobre, sem nada. Querem a pobreza para o Papa, para o cardeal, para o bispo, mas jamais para si. Muitos daqueles que querem a pobreza para os ministros da igreja e para o templo, ao contrário, vivem cercados de riquezas, um bom carro, boas roupas, bons restaurantes, uma conta bancária boa, viagens prolongadas para a praia, para não sei aonde. Onde está o espírito de pobreza? Daqueles que não se desapegam de si mesmos, não renunciam a si mesmos, em primeiro lugar, se querem seguir a Cristo. Portanto, aqueles que amam a santa pobreza que Cristo abraçou e querem tomá-la para si, como todos nós, cada um de acordo com a sua vocação, precisa fazer,
porque isso tem que estar claro. Todos nós cristãos temos que ser homens e mulheres pobres, todos, sem exceção. Padre, mas eu sou dono de uma grande empresa. Você também é chamado a viver a santa pobreza. Padre, eu sou dono de muitas empresas, de muitas lojas, eu tenho um trabalho no qual eu ganho muito bem, eu tenho roupas muito finas. Você também é chamado a viver a santa pobreza, que está exatamente como nosso Senhor disse: quem me quer seguir, renuncie a si mesmo. Como nós fazemos isso, meus queridos? Usando das coisas e não possuindo as coisas. Isso é muito importante, porque o espírito da santa pobreza, a qual Francisco e Clara abraçaram, é uma renúncia de si mesmos, para que nós não dependamos das coisas materiais. Nós não podemos ser escravos das coisas que são inferiores a nós, que nós temos: carro, casa, dinheiro, roupa, maquiagem, festa, passeios. Essas coisas, se nós precisamos, nós devemos utilizá-las, sempre tendo como no íntimo do nosso coração e da nossa alma: se nós as utilizamos é para a maior glória de Deus, sempre. Eu nunca posso usar das coisas materiais como um fim em si mesmo. Eu gosto de curtir uma boa vida. Por que eu vou viajar para descansar de férias? Porque eu preciso descansar. Por que eu visto uma boa roupa? Porque ela tem que ser adequada à minha condição social, para que eu esteja bem nos lugares onde eu frequento. Por que eu preciso administrar bem a minha conta bancária? Porque eu preciso pagar as minhas contas, suprir as minhas necessidades e ajudar os necessitados. Isso faz parte da vida cristã. Por que nós temos um carro? Porque nós precisamos nos locomover e temos que cuidar dele. Porém, essas coisas não podem nos escravizar. Nós não podemos ser escravos dos bens materiais. Há pessoas, por exemplo, que o carro dá um arranhão, a pessoa entra em desespero profundo. É como se o mundo tivesse acabado, e chora, e grita, e esperneia. Tá bom, é claro que nós temos que cuidar dos nossos bens, mas às vezes o grau de domínio que as coisas materiais têm sobre nós nos escraviza de tal forma que nós sofremos com a falta ou com o excesso das coisas, como se aquilo estivesse acima de nós e fosse parte de nós mesmos, quando na verdade são apenas instrumentos de Deus. Por isso, a renúncia a si mesmo, ela é o primeiro passo de viver a pobreza. Depois Jesus continua: tome a sua cruz. Não é possível renunciar a si mesmo para seguir a Cristo se nós não temos uma vida penitente. Isso é importante, porque quem se torna discípulo de Cristo vai receber uma cruz. Clara teve uma cruz, ela sofria de enfermidades muito dolorosas e teve que conviver com as enfermidades até o último dia de vida, como Francisco também. Muitas vezes nós cantamos ou lemos aquele belíssimo Cântico das Criaturas que São Francisco compôs. Mas sabe qual era a circunstância na qual São Francisco compôs o Cântico das Criaturas? Ele estava magro, muito magro, com várias enfermidades físicas. Ele tinha perdido a visão dos 2 olhos e começado a dar uma hemorragia nos olhos por causa de uma enfermidade ocular. E naquela época, como o tratamento médico não era avançado, os olhos de São Francisco tiveram que ser cauterizados a ferro quente. Foi nessa circunstância concreta que São Francisco, padecendo de inúmeras enfermidades, de inúmeros transtornos, com os olhos cauterizados a ferro quente, para que não morresse, teve que, do fundo da sua alma, elevar a Deus um louvor por toda a obra da criação, na qual as maravilhas de Deus se manifestam. Vejam, os santos são homens e mulheres fortes, que, entregues ao amor de Deus, eles são capazes de abraçar a cruz que o Senhor lhes dá com alegria, com generosidade, porque sabem que a cruz é lugar de encontro com Cristo. Por isso o Senhor diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Nós chamamos isso de paradoxo. O que é um paradoxo? São 2 coisas aparentemente contraditórias, mas que se conciliam em Deus.
Quem quiser salvar, perde. Quem perder, salva. Não há outro modo da gente entrar na vida eterna. E São Francisco e Santa Clara, que são inseparáveis no caminho da santidade, nos ensinaram isso. É preciso aprender a perder a própria vida. O que é perder a própria vida? Pouco a pouco nós precisamos desapegar o nosso coração das coisas, usar delas, mas não depender delas, e aprender a buscar aquilo que realmente importa. Por isso, a liturgia de hoje, ela nos questiona: será que nós somos homens e mulheres, como discípulos do Senhor, nós somos homens e mulheres desapegados de nós mesmos, das nossas ideias, palavras, dos nossos modos de agir? Nós somos desapegados das coisas que possuímos, sejam muito ou pouco? Nós temos um coração livre como Clara, para poder correr ao encontro de Deus, para fazer a vontade de Deus, para receber a cruz dele? A vida de Santa Clara foi uma luz que iluminou o seu tempo, porque naquele tempo de Francisco e Clara, as pessoas estavam fascinadas com o poder e com a riqueza, tanto dentro da igreja quanto fora. A vida de Clara e Francisco foram uma luz que dissipou as trevas, que mostrou àquelas pessoas que nós, seres humanos, não temos aqui morada permanente, mas nós estamos aqui caminhando para a vida eterna, e a única riqueza verdadeira que possuímos aqui e lá é Deus nosso Senhor. E por isso, na radicalidade da sua pobreza, da sua santa pobreza, Santa Clara aprendeu a dar-se a Deus. Queridos, Jesus hoje faz uma pergunta a nós. Ele fez aos discípulos, ele fez a Francisco, ele fez a Clara. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Essa pergunta, ela tem que ser meditada. Ela tem que se transformar para mim e para você em oração. De que adianta eu e você ganharmos o mundo inteiro, juventude, beleza, riqueza, sucesso, aplauso, fama, importância, se no final das contas tudo isso nos faz perder a nossa alma, porque nos afasta de Deus? Por isso, vamos pedir a intercessão de Santa Clara de Assis, que na sua pobreza, no seu enamoramento de Jesus crucificado, ela possa nos ensinar, com a luz do seu exemplo, com a luz da sua palavra, com a luz da sua intercessão, a nos desapegarmos das coisas. O nosso tempo também precisa de testemunho. Nós precisamos cuidar dos pobres que estão por aí. E muitos deles, talvez, que são muito pobres, eles não vão bater na porta da nossa casa. Muitos dos enfermos não vão chegar até nós. Muitas pessoas que necessitam de compaixão e misericórdia, nós talvez não sabemos, não vemos por aí. Mas nós precisamos ter um olhar atento, um olhar de Cristo, para ver Cristo naqueles que sofrem. E mais do que isso, nós precisamos ter o coração de Cristo desapegado das coisas materiais. Sobretudo no nosso tempo em que nós valorizamos muito a honra pessoal, valorizamos muito a aparência. Nós somos da geração da aparência. As redes sociais estão aí para provar para nós, ou querer provar para nós, que o que importa é o que eu mostro para as pessoas, o que eu posto, o momento feliz da minha vida, os melhores momentos da minha vida. Por trás é outra coisa. Nós, com a intercessão e o exemplo de Santa Clara, temos que aprender que o que importa de verdade, porque foi isso que ela aprendeu com Cristo e São Francisco, é o que interiormente nós somos diante de Deus. E nós só podemos ser algo diante de Deus se nós, para ganhar a vida, a perdemos. Se nós, para sermos de Cristo, abraçamos a cruz. Se nós renunciamos a nós mesmos para possuir um outro, que é Jesus Cristo, feito homem, que está próximo de cada um de nós. Que a nossa comunhão nessa Santa Missa, ela renove dentro dos nossos corações essa intimidade com Jesus que Santa Clara teve, essa proximidade, esse carinho, essa entrega de Santa Clara a Jesus, para que nós também, como ela, sejamos pobres nessa vida, para um dia recebermos a glória verdadeira que Deus preparou para nós no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Clara de Assis,
Ofertório.